Você já parou para pensar no que realmente faz uma criança sorrir? Será que é dinheiro, mansões, carros de luxo? Ou será algo muito mais simples, algo que não se pode comprar? A história que você vai ouvir hoje vai te fazer questionar tudo o que acredita sobre sucesso, amor e o que realmente importa na vida. Prepare-se para descobrir como uma simples faxineira conseguiu fazer algo que um milionário não havia conseguido em meses: devolver a alegria a duas crianças que haviam perdido as vontades de viver. Gabriel Herrera tinha 45 anos e era dono de um império financeiro avaliado em mais de 200 milhões de reais. Suas empresas estavam espalhadas por toda São Paulo, desde construtoras em Alphaville até redes de restaurantes em Jardins. Vivia numa mansão de 800 metros quadrados em Morumbi, com suítes luxuosas, cinema particular, academia completa e uma piscina que parecia saída de um resort 5 estrelas. Gabriel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido o único que realmente importava. Sua família estava despedaçada. Há 8 meses, Isabel, sua esposa durante 15 anos, havia morrido num acidente de carro na Marginal Tietê. Uma batida frontal numa chuvosa tarde de terça-feira mudou tudo para sempre. Gabriel ficou viúvo aos 45 anos com 2 filhos pequenos, Lucas, de 8 anos, e Valentina, de apenas 5. O que ele não esperava era como a morte de Isabel afetaria não só a ele, mas principalmente as crianças. Lucas, que antes era um menino alegre e falante, se tornou calado e retraído. Passava horas no quarto com o tablet, sem interesse em brincar ou conversar. Valentina, que sempre foi o raio de sol da casa, agora chorava por qualquer motivo e se recusava a comer na maioria das refeições. Os dois pareciam fantasmas vagando pelos corredores da mansão, perdidos numa tristeza que nem Gabriel sabia como curar. Gabriel tentou de tudo. Contratou psicólogos infantis dos melhores consultórios de São Paulo, pagando R$ 5.000 por sessão. Comprou todos os brinquedos que as crianças pediam. Transformou um dos quartos numa sala de jogos completa, com videogames importados, e até instalou uma área de diversões profissional no jardim. Nada funcionava. As crianças comiam apenas o suficiente para sobreviver. Lucas havia perdido 3 quilos e Valentina parecia cada dia mais apática. As babás que Gabriel contratava não duravam nem um mês. A primeira, senhora Carmen, uma mulher experiente de Higienópolis, pediu demissão depois de 3 semanas dizendo que as crianças eram impossíveis de tratar. A segunda, Jéssica, uma jovem formada em pedagogia, aguentou apenas 15 dias antes de pedir para sair, alegando que o ambiente era pesado demais. A terceira nem completou uma semana. Gabriel se sentia completamente perdido. Ele, que dirigia reuniões com dezenas de executivos, que fechava negócios milionários, que era respeitado em todo o mercado financeiro da capital, não conseguia fazer seus próprios filhos sorrirem. Pior ainda, nem conseguia que comessem direito. Era como se Isabel tivesse levado consigo toda a vida e alegria daquela casa. Durante esses meses terríveis, Gabriel se mergulhou ainda mais no trabalho. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite, deixando as crianças aos cuidados das babás que iam e vinham. Os fins de semana, quando deveria estar com Lucas e Valentina, se trancava no escritório da mansão para resolver pendências ou simplesmente porque não sabia como lidar com o silêncio desconfortável que se instalou entre eles. A mansão, que antes estava cheia de risadas, brincadeiras e conversas animadas durante o jantar, agora parecia um mausoléu. O piano de cauda da sala de estar, onde Isabel tocava todas as noites, permanecia fechado e empoeirado. A mesa de jantar para 8 pessoas nunca tinha mais de 3 lugares ocupados, e mesmo assim, as refeições transcorriam em completo silêncio. Foi então que Helena chegou às suas vidas. Helena Sanches, 42 anos, moradora de Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo, não veio como babá. Gabriel havia desistido de contratar cuidadoras depois da série de fracassos. Helena foi contratada como faxineira, através de uma empresa que Gabriel usava nos escritórios de suas companhias. A primeira impressão de Gabriel sobre Helena
foi completamente superficial e preconceituosa. Chegou na segunda-feira pela manhã, vestindo um uniforme simples azul marinho. Cabelo preso num coque simples, sem maquiagem, carregando uma bolsa de tecido desgastada e usando sapatos baixos gastos pelo tempo. Gabriel a cumprimentou rapidamente antes de sair para o trabalho, dando apenas as instruções básicas: limpar a casa, trocar roupas de cama, organizar a cozinha, nada mais. O que Gabriel não sabia era que Helena carregava consigo uma bagagem de experiências que nenhuma das babás caras e especializadas que ele havia contratado possuía. Helena era mãe de 3 filhos: Javier, de 22 anos, formado em engenharia civil pela USP, Daniela, de 19 anos, estudante de enfermagem na Unifesp, e Carlos, de 15 anos, estudante do ensino médio numa escola pública de Cidade Tiradentes. Os havia criado praticamente sozinha, depois que o marido os abandonou quando Carlos tinha apenas 2 anos. Durante 15 anos, Helena trabalhou em 3 empregos diferentes para conseguir manter a família e pagar os estudos dos filhos. De manhã fazia limpeza em casas de classe média alta na Vila Madalena. À tarde trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante na Vila Olímpia. À noite, 3 vezes por semana, limpava escritórios no centro da cidade. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, Helena ensinava os filhos, ajudava com lições de casa e sempre encontrava um jeito de transformar os momentos difíceis em lembranças especiais. Mas havia algo que Gabriel jamais poderia imaginar sobre aquela mulher simples que havia chegado para limpar sua casa. Helena era formada em pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Havia feito especialização em psicopedagogia infantil e trabalhado durante 8 anos como professora de ensino fundamental antes que a vida a obrigasse a mudar de rumo. Quando o ex-marido desapareceu, deixando dívidas que ela teve que assumir para não perder a casa, Helena precisou abandonar a carreira que amava para conseguir trabalhos que pagassem imediatamente e em dinheiro. Durante os primeiros dias trabalhando na mansão dos Herrera, Helena observava tudo em silêncio. Chegava às 8 da manhã, quando Gabriel já havia saído, e via Lucas e Valentina tomando café sob supervisão da nova babá, Fernanda. As crianças mal tocavam no pão, deixavam o suco pela metade e se levantavam da mesa assim que podiam. Fernanda, uma jovem de 25 anos recém-formada em pedagogia, tentava animá-los com conversas forçadas, mas era evidente que não estava conseguindo criar vínculo algum. Helena limpava a casa, prestando atenção a cada detalhe que contava a história daquela família. No quarto de Lucas, viu dezenas de brinquedos caros jogados pelos cantos, ainda nas embalagens originais. Carrinhos em miniatura da Ferrari que custavam mais de R$ 500 cada um, videogames que valiam R$ 3.000, kits de construção da Marvel que Gabriel havia comprado por mais de R$ 1.000. Tudo estava abandonado, como se Lucas tivesse perdido completamente o interesse em brincar. No quarto de Valentina, a situação era ainda mais tocante. Havia uma coleção de bonecas importadas, cada uma custando entre R$ 500 e R$ 800, todas ainda nas caixas. Uma casinha de boneca de madeira pintada à mão que Gabriel havia encomendado, especialmente a um artesão de Campos do Jordão, por R$ 5.000. Estava num canto do quarto, mas estava claro que Valentina nunca havia brincado com ela. As roupinhas de boneca, que custaram uma fortuna numa loja de jardins, estavam todas dobradas nas gavetas, sem ter sido usadas nunca. O que mais chamou a atenção de Helena foram as fotografias espalhadas pela casa. Na sala de estar, em cima do piano empoeirado, havia uma foto da família tirada no último Natal. Isabel estava radiante, usando um vestido vermelho, abraçada a Gabriel, enquanto Lucas e Valentina sorriam amplamente, um de cada lado. Era impossível não notar a diferença. Na foto, as crianças pareciam completamente diferentes das que ela via agora todos os dias. Na cozinha, Helena encontrou mais pistas sobre como havia funcionado aquela família antes da tragédia. Havia um caderno de receitas escrito à mão, com a letra delicada de Isabel. Receitas de bolos de chocolate, brigadeiros caseiros, torta de maçã, pão de mel. Na contracapa do caderno, Isabel havia colado uma foto dela fazendo bolo junto com Lucas e Valentina.
Os três estavam cobertos de farinha e chocolate, rindo com as mãos sujas de massa. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Helena também notou que a geladeira estava sempre cheia de comidas caras e sofisticadas que Gabriel mandava o motorista buscar nos melhores restaurantes de São Paulo. Sushi do Kosushi, massas do Fazano, doces da Casa Santa Luzia. Mas as crianças mal tocavam nessas delícias. Preferiam ficar sem comer a provar aquelas comidas que, por mais gourmet que fossem, não tinham o sabor de casa, o sabor do amor que Isabel colocava em cada refeição. Durante a segunda semana trabalhando na mansão, Helena presenciou uma cena que a marcou profundamente. Era quinta-feira, por volta das 3 da tarde, e ela estava limpando a sala de jantar quando ouviu Valentina chorando na cozinha. A menina estava sentada no chão, abraçada a uma boneca velha e gasta, a única boneca que realmente usava, que claramente havia sido presente de Isabel. Valentina chorava dizendo baixinho: "Mamãe, quero comer seu bolo de chocolate. Por que você não volta para fazer bolo comigo?" Fernanda, a babá, tentava consolá-la oferecendo um pedaço de torta cara que Gabriel havia mandado buscar numa confeitaria famosa, mas Valentina a empurrava gritando que não era igual ao da mamãe. Naquele momento, Helena sentiu o coração se apertar. Conhecia aquela dor, aquela saudade impossível de preencher com dinheiro ou presentes caros. Quando seus filhos eram pequenos e ela precisava trabalhar até tarde, eles também sentiam sua falta. A diferença era que Helena sempre encontrava um jeito de estar presente, mesmo quando fisicamente não podia. Deixava bilhetinhos na lancheira, preparava comidas especiais nos fins de semana, criava tradições simples, mas significativas, que faziam seus filhos se sentirem amados. Helena terminou de limpar a sala e foi até a cozinha. Valentina ainda estava no chão, agora apenas soluçando baixinho. Fernanda estava no celular, provavelmente reclamando com alguma amiga sobre como era difícil trabalhar com crianças problemáticas. Foi então que Helena fez algo que mudaria tudo. Se ajoelhou ao lado de Valentina e disse suavemente: "Oi, princesa. Pode me contar como era o bolo de chocolate da sua mamãe?" Valentina levantou os olhinhos vermelhos de tanto chorar e, pela primeira vez em semanas, falou sobre Isabel. Contou como a mãe a deixava quebrar os ovos, mesmo fazendo bagunça, como lambiam a tigela juntas depois de fazer a massa, como Isabel fazia carinhas no bolo usando chantilly e confeitos coloridos, como cantavam parabéns mesmo não sendo aniversário de ninguém, só pela alegria de estar juntas. Fernanda, irritada com a intromissão da faxineira, disse bruscamente: "Valentina, você sabe que não pode ficar conversando com a senhora da limpeza. Seu pai não vai gostar." Mas Valentina, pela primeira vez em meses, ignorou completamente a babá e continuou conversando com Helena, que escutava cada palavra com genuíno interesse e carinho. Quando Lucas chegou da escola particular onde estudava, encontrou Valentina ainda conversando com Helena na cozinha. Normalmente ele ia direto para o quarto e só saía na hora do jantar, mas algo nessa cena o intrigou. Se aproximou devagar e escutou Helena perguntando para Valentina: "E o Lucas também gostava de ajudar a mamãe na cozinha?" Foi a primeira vez em meses que alguém incluía Lucas numa conversa sobre Isabel de forma natural, sem parecer que estavam fazendo terapia ou tentando resolver alguma coisa. Lucas, que havia desenvolvido aversão a qualquer menção da mãe, porque sempre vinha acompanhada de olhares de pena e frases feitas sobre superar a perda, se sentiu curiosamente confortável com a simplicidade de Helena. "Eu ajudava a mamãe a fazer brigadeiro", disse Lucas em voz baixa, como se estivesse confessando um segredo. "Ela me deixava fazer as bolinhas e eu sempre comia mais brigadeiro do que colocava na bandeja." Pela primeira vez em 8 meses, Lucas sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas Helena percebeu. Fernanda, desconfortável com a situação, tentou interromper. "Crianças, vamos para a sala assistir desenhos. Temos Netflix, Amazon Prime, todos os canais que vocês quiserem." Mas Lucas e Valentina ignoraram completamente a babá. Pela primeira vez em meses, estavam realmente envolvidos numa conversa, lembrando momentos felizes, sem que isso trouxesse apenas tristeza.
Helena percebeu que havia uma oportunidade única. Essas crianças não precisavam de mais brinquedos caros ou entretenimento sofisticado. Precisavam de alguém que entendesse que sentir saudades da mãe não era um problema a ser resolvido, mas uma parte natural do amor que sentiam por Isabel. Precisavam de alguém que não tentasse substituir Isabel, mas que honrasse sua memória de forma saudável e carinhosa. Na sexta-feira daquela semana, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Chegou ao trabalho carregando, além dos produtos de limpeza, uma sacola discreta com ingredientes simples: ovos, farinha, chocolate em pó, açúcar, leite. Havia decidido fazer algo que nenhuma das babás caras e especializadas havia pensado em fazer. Não tentar que Lucas e Valentina esquecessem Isabel, mas honrar sua memória, criando novos momentos especiais. Quando as crianças voltaram da escola, Helena estava terminando de limpar a cozinha. Valentina, que agora procurava Helena assim que chegava em casa, correu para a cozinha e perguntou: Helena, você pode contar mais histórias de quando você era criança? Foi então que Helena disse algo que mudaria tudo. Que tal se, ao invés de só conversar, fizéssemos algo juntos? Que tal se fizéssemos um bolo de chocolate, não igual ao da sua mamãe, porque esse era especial só dela, mas um bolo nosso, do nosso jeito? Lucas, que havia desenvolvido o hábito de ficar por perto sempre que Helena estava por ali, se aproximou interessado. Mas a Fernanda disse que as crianças não podem ficar na cozinha sem supervisão de adulto, disse ele, repetindo as regras rígidas que todas as babás haviam imposto. Helena sorriu. Eu sou adulta, não sou? E sei muito bem como cozinhar com crianças. Ensinei meus 3 filhos desde pequenos. Cozinhar junto é uma das melhores formas de demonstrar amor. Fernanda, que estava na sala com o celular, nem se deu conta do que estava acontecendo na cozinha. Para ela, Helena era apenas a faxineira e as crianças eram apenas um trabalho chato que tinha que aguentar até encontrar algo melhor. Não fazia ideia de que naquele momento estava começando uma transformação que Gabriel jamais conseguiu promover com todo o seu dinheiro. Helena colocou um avental em Valentina e deu outro para Lucas. Ensinou Valentina a quebrar os ovos com cuidado, deixando que errasse e fizesse bagunça sem se irritar. Mostrou a Lucas como peneirar a farinha, explicando que isso deixava o bolo mais fofo. Enquanto trabalhavam, Helena contava histórias sobre quando ensinava os próprios filhos a cozinhar, sobre os erros engraçados que aconteciam, sobre como cada bolo ficava diferente, mas sempre gostoso quando feito com amor. O que aconteceu naquela tarde foi mágico. Pela primeira vez em 8 meses, Lucas e Valentina riram de verdade. Riram quando Valentina derrubou farinha no chão. Riram quando Lucas exagerou no chocolate em pó e se sujou todo. Riram quando Helena contou como seu filho Javier, na mesma idade de Lucas, tentou fazer um bolo sozinho e esqueceu de colocar açúcar, resultando num bolo salgado que toda a família teve que fingir que estava delicioso. Enquanto o bolo assava, os 3 se sentaram na mesa da cozinha para esperar. Valentina, toda suja de massa e farinha, estava radiante. Lucas, que durante meses não havia demonstrado interesse por nada, ficou grudado no forno observando o bolo crescer. Helena aproveitou o momento para contar mais sobre sua própria vida, sobre como às vezes as coisas mais simples são as mais especiais, sobre como cozinhar juntos. Era uma forma de dizer eu te amo, sem precisar de palavras. Quando o bolo ficou pronto, Helena ensinou as crianças a testar com palito se estava no ponto. O cheiro de bolo caseiro invadiu a cozinha, um cheiro que aquela casa não sentia há muito tempo. Valentina bateu palmas quando Helena desenformou o bolo perfeito e cheiroso. Lucas, que durante meses mal sorria, deu um sorriso enorme ao ver o resultado do trabalho deles. Mas o momento mais especial ainda estava por vir. Helena cortou 3 pedaços do bolo e serviu um pratinho para cada um. Quando Valentina deu a primeira mordida, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de uma saudade boa, de uma conexão com os momentos felizes que havia vivido com Isabel. Não é igual ao da mamãe, disse Valentina, mas está gostoso mesmo assim.
Está gostoso porque fizemos juntos. Lucas concordou, comendo seu pedaço com vontade pela primeira vez em meses. Mamãe ficaria feliz de nos ver fazendo bolo, disse ele. E pela primeira vez conseguiu falar de Isabel sem que isso trouxesse apenas dor. Fernanda, que finalmente foi à cozinha ver o que estava acontecendo, ficou chocada ao encontrar as crianças comendo bolo e conversando animadamente com a faxineira. Sua primeira reação foi de irritação. Que bagunça é essa? Valentina, você está toda suja. Lucas, você sabe que não pode comer doce antes do jantar. Mas algo extraordinário aconteceu. As crianças, pela primeira vez em meses, defenderam algo que queriam fazer. Valentina disse com firmeza: quero ficar aqui com a Helena. Fizemos bolo juntas. Lucas, que sempre obedecia calado a todas as ordens das babás, disse: não quero ir para a sala, aqui está mais divertido. Fernanda ficou desconcertada. Em todas as semanas trabalhando ali, nunca havia visto as crianças demonstrarem vontade própria ou entusiasmo por algo. Sempre aceitavam passivamente tudo o que ela propunha, sem mostrar interesse real por nada. Agora, de repente, estavam animadas, falantes, sorrindo, e tudo por causa da faxineira. Helena, percebendo a tensão, disse diplomaticamente: Fernanda, você não precisa se preocupar. Só ajudei as crianças a fazer um bolo. Elas estavam com vontade de cozinhar. Agora vou terminar minha limpeza e depois podem ir com você. Mas Valentina se agarrou no avental da Helena. Quero que você fique mais um pouco. Pode contar mais histórias? Lucas também demonstrou não querer que Helena fosse embora. Fernanda, você pode ficar na sala. Queremos estar aqui com a Helena. Fernanda saiu da cozinha irritada, resmungando sobre faxineiras que não conhecem seu lugar e crianças mal educadas. Mas Helena continuou ali, limpando a bagunça que fizeram enquanto conversava com Lucas e Valentina sobre receitas, sobre família, sobre como às vezes as melhores lembranças se criam nos momentos mais simples. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, por volta das 10h30, encontrou uma cena que não via há meses. Lucas e Valentina ainda estavam acordados na cozinha, terminando de comer pedaços do bolo que haviam feito. Fernanda estava na sala visivelmente irritada com o celular. Por que vocês não foram dormir no horário? Perguntou Gabriel, assumindo automaticamente que havia algum problema. Fernanda imediatamente começou a reclamar. Senhor Herrera, preciso falar com o senhor. A nova faxineira está interferindo no meu trabalho. Deixou as crianças fazerem bagunça na cozinha, cozinharem sem supervisão adequada e agora não querem me obedecer. Gabriel, cansado depois de outro dia exaustivo de reuniões e problemas empresariais, estava pronto para simplesmente mandar as crianças para a cama e resolver a situação da funcionária no dia seguinte. Mas então, algo inusitado aconteceu. Valentina correu na direção dele e disse animadamente: Papai, fizemos bolo. Olha que gostoso ficou. Gabriel parou. Quanto tempo fazia que Valentina não corria na direção dele, animada para contar alguma coisa? Quanto tempo fazia que não demonstrava entusiasmo por alguma atividade? Lucas, que normalmente só cumprimentava o pai rapidamente antes de ir para o quarto, também se aproximou. Papai, a Helena nos ensinou a fazer bolo como a mamãe fazia. Foi muito divertido. Por um momento, Gabriel não soube como reagir. Durante meses havia tentado de tudo para ver os filhos demonstrarem algum interesse, alguma alegria, alguma vontade de fazer algo. Havia gastado fortunas em brinquedos, passeios, atividades, terapeutas, babás especializadas. E agora, de repente, uma simples faxineira havia conseguido o que ele não conseguia: fazer seus filhos sorrirem de verdade. Gabriel provou um pedaço do bolo. Era um bolo simples, caseiro, feito com ingredientes básicos. Não era sofisticado como as sobremesas caras que mandava buscar nos melhores restaurantes, mas tinha algo especial. Tinha sabor de lar, sabor de amor, sabor de momentos compartilhados. Era o tipo de bolo que Isabel fazia. Simples, mas feito com carinho. Onde está a Helena? Perguntou Gabriel. Já foi embora, respondeu Valentina, mas disse que amanhã vai nos ensinar a fazer brigadeiro. Papai, você sabia que ela tem 3 filhos e que ensinou eles a cozinhar desde pequenos? Gabriel se surpreendeu.
Durante semanas, Helena havia trabalhado em sua casa e ele não sabia praticamente nada sobre ela, além de que era pontual e eficiente na limpeza. Nunca havia se dado ao trabalho de conversar com ela ou conhecer sua história. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, facilmente substituível como todas as outras. Mas agora, vendo os filhos animados pela primeira vez em meses, Gabriel começou a perceber que talvez houvesse algo especial naquela mulher que havia subestimado completamente. Talvez ela tivesse algo que todas as babás caras e especializadas não tinham: a capacidade de se conectar realmente com Lucas e Valentina de forma genuína e carinhosa. Fernanda, vendo que Gabriel não estava automaticamente do lado dela, intensificou as reclamações. Senhor Herrera, eu estudei pedagogia. Tenho formação específica para cuidar de crianças. Não é apropriado que uma faxineira interfira no desenvolvimento educativo das crianças. Isso pode confundi-las e perturbar a rotina que estou tentando estabelecer. Gabriel olhou para Fernanda, depois para os filhos. Valentina estava abraçada nele, algo que não acontecia há semanas. Lucas estava contando animadamente como havia aprendido a peneirar farinha. Pela primeira vez em meses, pareciam realmente vivos, realmente felizes. Fernanda, disse Gabriel depois de alguns minutos de reflexão. Obrigado pelos seus serviços, mas não precisaremos mais deles a partir de amanhã. Fernanda ficou em choque. Senhor Herrera, não entendo. As crianças estão bem cuidadas. Sou qualificada. Tenho formação. Gabriel a interrompeu. Sim, você tem formação. Mas formação não é tudo. Amanhã vou conversar com a Helena. Depois que Fernanda recolheu suas coisas e foi embora, Gabriel se sentou na cozinha com Lucas e Valentina. Era a primeira vez em meses que os três estavam juntos realmente conversando, sem a tensão constante que se instalou entre eles depois da morte de Isabel. Me contem sobre a Helena, disse Gabriel. E as crianças falaram. Falaram sobre como ela realmente escutava quando contavam coisas sobre Isabel, sem tentar mudar de assunto ou dar conselhos prontos. Falaram sobre como sabia histórias divertidas sobre os próprios filhos. Falaram sobre como fazia até mesmo a limpeza da casa ficar interessante, cantarolando músicas e fazendo brincadeiras. Papai, disse Lucas, a Helena não tenta que a gente esqueça da mamãe. Ela deixa a gente falar da mamãe e até ajuda a lembrar das coisas boas. Valentina concordou. E fazer bolo junto é um jeito de dizer que ama alguém, igual a mamãe fazia. Gabriel sentiu uma pontada no coração. Durante meses, havia tentado proteger os filhos do sofrimento, evitando falar de Isabel. Acreditava que não mencionar a mãe os ajudaria a superar mais rápido. Havia instruído todas as babás a distraírem as crianças quando ficavam tristes, a não alimentarem a nostalgia, a focarem no presente e no futuro. Mas talvez estivesse errado. Talvez tentar que Lucas e Valentina esquecessem Isabel fosse exatamente o que os impedia de se curar. Talvez precisassem de alguém que entendesse que amar alguém que se foi não é algo de que precisam se curar, mas algo que deve ser honrado e integrado à vida de forma saudável. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, Lucas e Valentina foram dormir sorrindo. Conversaram animadamente sobre o que fariam com Helena no dia seguinte, sobre que outras receitas ela poderia ensinar, sobre as histórias que contaria. Gabriel os tucou nas camas e, pela primeira vez em muito tempo, deram beijinhos de boa noite espontaneamente, sem que ele precisasse pedir. Gabriel ficou acordado até tarde naquela noite pensando em como havia estado tão focado em resolver o problema dos filhos, que se esqueceu de estar realmente presente com eles, pensando em como havia terceirizado o amor, acreditando que babás caras e qualificadas poderiam substituir sua presença, pensando em como uma simples faxineira havia conseguido numa tarde o que meses de terapia e milhares de reais gastos em entretenimento não haviam conseguido. Na manhã seguinte, sábado, Gabriel tomou uma decisão inusitada. Não foi ao escritório. Pela primeira vez em meses, decidiu passar o fim de semana inteiro em casa com os filhos. Quando Helena chegou para trabalhar, Gabriel a estava esperando na cozinha.
Bom dia, Helena, disse ele. Gostaria de conversar com você. Helena, pensando que seria demitida por ter se metido onde não devia, ficou nervosa. Senhor Herrera, se fiz algo errado ontem... Gabriel a interrompeu. Você não fez nada errado. Pelo contrário, fez algo que eu não estava conseguindo fazer. Devolveu a alegria aos meus filhos. Gabriel contou para Helena sobre os últimos 8 meses, sobre a morte de Isabel, sobre como Lucas e Valentina haviam perdido a vontade de viver, sobre todas as tentativas frustradas de ajudá-los. Contou sobre as babás que não duravam, sobre os brinquedos caros que não despertavam interesse, sobre a culpa que sentia por não conseguir ser um bom pai para os filhos na época em que mais precisavam dele. Helena escutou tudo com atenção, sem julgar, sem dar conselhos baratos. Quando Gabriel terminou, ela disse algo que o surpreendeu. Senhor Herrera, o senhor não é um mau pai. O senhor é um pai que está sofrendo tanto quanto os filhos, mas não sabe como lidar com isso. Às vezes, quando perdemos alguém muito importante, ficamos tão focados em tentar resolver a dor que esquecemos de simplesmente estar presentes com ela. Como assim? Perguntou Gabriel. Helena explicou. As crianças não precisam esquecer a mãe para ficarem bem. Precisam aprender a guardar o amor que sentem por ela num lugar especial do coração, enquanto criam novas lembranças felizes. Ontem, quando fizemos o bolo, não estávamos tentando substituir Isabel. Estávamos honrando ela, fazendo algo que ela faria, mas do nosso jeito. Gabriel nunca havia pensado nisso dessa forma. Helena, disse ele, gostaria de fazer uma proposta. Você aceitaria trabalhar não só como faxineira, mas também ajudando com as crianças? Te pagaria o dobro do que ganha e teria todos os benefícios. Helena se surpreendeu. Senhor Herrera, eu não tenho formação. Gabriel a interrompeu. Contratei várias pessoas com diplomas. Nenhuma delas conseguiu o que você conseguiu numa tarde. Você tem algo mais importante que diplomas. Tem coração. Mas havia algo que Gabriel não sabia sobre Helena. Algo que ela havia guardado para si durante todas aquelas semanas trabalhando na mansão. Helena não só entendia de crianças por instinto materno ou experiência de vida. Era formada em pedagogia, havia trabalhado durante anos como professora e tinha especialização em psicopedagogia infantil. Sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu honrar a memória de Isabel, ao invés de tentar que as crianças a esquecessem. Senhor Herrera, disse Helena, há algo que precisa saber sobre mim. E então contou sua história completa. Sobre a formação em pedagogia, sobre os anos trabalhando como professora, sobre como teve que abandonar a carreira dos sonhos quando o ex-marido desapareceu deixando dívidas. Contou como criou 3 filhos praticamente sozinha, sobre como sempre usou a educação e o amor como principais ferramentas de criação. Gabriel ficou em choque. Você é formada em pedagogia e está trabalhando como faxineira? Helena sorriu tristemente. Senhor Herrera, às vezes a vida nos obriga a tomar decisões que não queremos. Precisava de trabalhos que pagassem imediatamente e em dinheiro. Ser professora em escola pública paga muito pouco, e eu tinha contas para pagar, filhos para criar, casa para não perder. Mas por que não me contou isso desde o começo? Perguntou Gabriel. Helena respondeu. Porque aprendi que as pessoas julgam pela aparência e situação atual, não pelo que você foi ou sabe fazer. Se tivesse dito que era pedagoga no primeiro dia, o senhor teria pensado, por que uma pedagoga está trabalhando como faxineira? Deve ter algum problema. É mais fácil deixar nosso trabalho falar por nós. Gabriel se sentiu envergonhado. Helena tinha razão. Se ela tivesse mencionado ser pedagoga no primeiro dia, ele provavelmente teria desconfiado, pensando que havia algo estranho. Teria feito perguntas incômodas, talvez até investigado seu passado. Ele julgava pessoas pela posição social e situação financeira, não pelo caráter ou competência real. Helena, disse Gabriel, quero me desculpar. Te subestimei completamente. Te olhei e vi apenas uma faxineira quando deveria ter visto uma pessoa, uma profissional, uma mãe experiente que sabe cuidar de crianças melhor que qualquer pessoa que tenha contratado antes. Naquele momento,
Lucas e Valentina desceram para tomar café e encontraram o pai conversando com Helena na cozinha. «Helena!» gritou Valentina correndo para abraçá-la. «Você vai nos ensinar a fazer brigadeiro hoje!» Lucas também se aproximou animado. «Papai, a Helena vai ficar com a gente hoje?» Gabriel olhou para Helena. «Se aceitar minha proposta, ficará conosco para sempre.» Helena, emocionada, aceitou. Não só pelo dinheiro, embora precisasse urgentemente de renda melhor, mas porque havia se apaixonado por aquelas crianças machucadas que tanto precisavam de amor e compreensão. E assim, começou uma nova fase na vida da família Herrera. Helena já não era apenas a faxineira. Tornou-se parte da família. Gabriel renegociou o contrato, aumentou significativamente seu salário e deu total autonomia para cuidar das crianças da forma que achasse melhor. Mas o mais importante, Gabriel começou a passar mais tempo em casa. Percebeu que havia usado o trabalho como fuga da dor e dos desafios da paternidade solo. Com Helena ali para dar apoio e orientação, começou a reaprender como ser pai, como estar presente, como honrar a memória de Isabel sem deixar que a tristeza dominasse suas vidas. Os fins de semana, os 4 começaram a cozinhar juntos. Gabriel, que nunca havia pisado na cozinha para fazer algo além de esquentar comida pronta, aprendeu a fazer pães, bolos, massas caseiras. Lucas e Valentina ensinavam ao pai as receitas que Helena havia ensinado. Era uma forma de conectar toda a família numa atividade que Isabel adorava. Cozinhar com amor para quem amamos. Helena criou tradições especiais para honrar Isabel. Todo domingo faziam a sobremesa favorita dela. Enquanto preparavam, conversavam sobre Isabel, contavam histórias divertidas, lembravam momentos especiais. Valentina já não chorava de tristeza quando falava da mãe. Agora sorria, lembrando das coisas boas. Lucas voltou a ter apetite e interesse por atividades. Pediu para Gabriel matriculá-lo em aulas de culinária para crianças, porque queria aprender mais receitas para fazer com a família. Valentina, que havia perdido a vontade de brincar, voltou a usar suas bonecas, mas agora brincava de fazer comidinhas para a família, reproduzindo os momentos felizes que vivia na cozinha real. Gabriel dispensou o motorista particular que buscava as crianças na escola e passou a buscá-las sempre que possível. Descobriu que aqueles 20 minutos no carro eram preciosos para conversar sobre o dia, ouvir sobre amigos, professores, pequenas conquistas e desafios cotidianos. Eram momentos simples, mas que criavam conexão real entre pai e filhos. A mansão voltou a ter vida. O piano de cauda foi afinado e Gabriel contratou um professor para ensinar Lucas e Valentina a tocar, não para substituírem Isabel, mas para poderem tocar as músicas que ela gostava como forma de homenageá-la. A mesa de jantar voltou a ser lugar de conversas e risadas, não de silêncio incômodo. Helena trouxe seus filhos para conhecer a família Herrera. Javier, o engenheiro, se tornou mentor informal para Lucas, ensinando sobre construção e matemática. Daniela, a estudante de enfermagem, brincava com Valentina de cuidar das bonecas doentes, despertando na menina interesse em ajudar outros. Carlos, mais próximo da idade de Lucas, se tornou quase um irmão mais velho, ensinando jogos, brincadeiras e sendo exemplo de como ser responsável e carinhoso. Gabriel percebeu que havia aprendido lição valiosa sobre preconceito e julgamento. Durante meses, havia contratado pessoas com os melhores currículos, melhores formações das melhores agências, e nenhuma delas havia conseguido se conectar com os filhos. Helena, que chegou até ele numa situação aparentemente inferior, trabalhando como faxineira apesar de ser pedagoga, foi quem devolveu vida à sua família. Começou a repensar sua forma de contratar funcionários nas empresas. Passou a dar mais valor à experiência de vida, ao caráter, à capacidade de se conectar com pessoas, não apenas a diplomas e certificados. Criou programa de bolsas para funcionários que, como Helena, tinham potencial, mas haviam sido obrigados pelas circunstâncias a aceitar trabalhos abaixo de sua qualificação. Meses depois, Gabriel ofereceu a Helena a oportunidade de voltar à área da educação, pagando especialização ainda mais avançada,
e criando posição especial para ela, coordenadora educativa das creches e escolas que suas empresas mantinham para filhos dos funcionários. Helena aceitou, mas com uma condição: continuaria cuidando de Lucas e Valentina nas horas livres porque haviam se tornado parte de sua família. A transformação foi completa. Gabriel aprendeu que ser bom pai não significava comprar coisas caras ou contratar os melhores profissionais. Significava estar presente, escutar de verdade, honrar o passado sem ficar preso nele e criar novos momentos especiais todos os dias. Lucas e Valentina aprenderam que era possível sentir saudades da mãe e ao mesmo tempo serem felizes de novo, que amar alguém que se foi não impede amar pessoas que estão presentes. E Helena aprendeu que às vezes os caminhos mais difíceis da vida nos levam exatamente onde precisamos estar. Se o ex-marido não tivesse desaparecido, se não tivesse se visto obrigada a trabalhar como faxineira, talvez nunca tivesse conhecido a família Herrera. Talvez nunca tivesse tido oportunidade de usar sua experiência e formação para transformar a vida de 3 pessoas que tanto precisavam de amor e compreensão. 6 meses depois daquele primeiro bolo de chocolate, a casa dos Herrera estava irreconhecível. A mesa de jantar sempre estava posta para 5 pessoas: Gabriel, Lucas, Valentina, Helena e sempre um lugar extra para quando um dos filhos de Helena aparecia para jantar. As paredes da cozinha estavam decoradas com fotos da família cozinhando juntos, misturadas com fotos antigas de Isabel, numa harmoniosa combinação entre passado e presente. Gabriel havia aprendido a falar de Isabel naturalmente, sem dor excessiva, mas com saudade carinhosa. Lucas e Valentina cresceram emocionalmente, aprendendo que é possível carregar o amor por alguém que se foi sem que isso impeça construir novas relações e vivências. Helena finalmente conseguiu usar sua formação profissional numa família que a valorizava, não só pelos diplomas, mas principalmente pelo coração. Você já passou por momentos em que tudo parecia perdido? Já sentiu que nada mais fazia sentido? A história de Gabriel mostra como às vezes nossos salvadores aparecem nos lugares mais inesperados. Continue lendo, porque o que acontece a seguir vai te mostrar o verdadeiro poder do amor genuíno. Mas a história ainda não havia terminado. A verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Era um domingo de sol em outubro, quase um ano depois da morte de Isabel. Gabriel havia saído cedo para resolver uma emergência numa de suas obras, prometendo voltar para o almoço, mas o problema se resolveu mais rapidamente que o esperado, e decidiu dar uma surpresa à família, parando numa padaria artesanal para comprar pães especiais e croissants que Lucas adorava. Eram 2:30 da tarde quando Gabriel estacionou na garagem da mansão. A casa estava silenciosa, mas podia ouvir risadas vindas da cozinha. Risadas genuínas, gostosas, do tipo que não se ouvia naquela casa desde muito antes de Helena chegar. Gabriel sorriu, imaginando que provavelmente estavam preparando alguma receita nova, como havia se tornado tradição nos fins de semana. Entrou pela porta principal, deixou as sacolas da padaria no hall e caminhou silenciosamente em direção à cozinha, querendo dar uma surpresa. Mas o que viu quando chegou à porta da cozinha o deixou completamente paralisado. Não era apenas uma cena bonita ou divertida, era algo muito mais profundo, algo que tocou sua alma de forma que jamais esperou. Helena estava sentada à mesa da cozinha com Lucas no colo esquerdo e Valentina no colo direito, embora já fossem grandes demais para isso. Os 3 estavam compartilhando um pedaço gigante de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, comendo com a mesma colher e rindo de algo que Valentina acabara de contar. As 2 crianças estavam completamente relaxadas, derretidas no abraço de Helena, como se fosse o lugar mais seguro e feliz do mundo. Valentina estava contando histórias sobre uma menina da escola que havia perdido um dente de leite bem na hora da foto da turma, imitando a expressão surpresa da coleguinha com a boca aberta. Lucas ria tanto que quase se engasgou com o bolo. E Helena ria junto, balançando-se levemente na cadeira como se fosse um balanço humano. A mesa estava cheia de farinha, chocolate e outros ingredientes, mostrando que haviam passado a tarde inteira cozinhando juntos.
Mas o que realmente emocionou Gabriel não foi apenas a felicidade das crianças. Foi a expressão no rosto de Helena. Olhava para Lucas e Valentina com um amor tão puro, tão genuíno, tão maternal, que era impossível não reconhecer. Aquela mulher amava seus filhos como se fossem dela. Não era carinho profissional ou cuidado contratado. Era amor verdadeiro, incondicional, do tipo que só uma mãe sente. Gabriel observou por alguns minutos sem ser percebido. Viu Helena limpando delicadamente um pouquinho de chocolate que havia ficado no nariz de Valentina. Viu como arrumava o cabelo de Lucas com carinho. Viu como escutava cada palavra que as crianças diziam como se fosse a coisa mais importante do mundo. Viu como Lucas e Valentina se aconchegavam nela com confiança total, entrega completa, como crianças só fazem com pessoas que amam e em quem confiam completamente. Naquele momento, Gabriel compreendeu algo que o atingiu como um raio. Durante todos esses meses, havia pensado que estava pagando Helena para cuidar dos filhos, mas a verdade era muito mais bonita e complexa. Helena havia adotado Lucas e Valentina no coração. Não estava apenas trabalhando ali. Havia se tornado segunda mãe para eles por pura escolha do coração. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Gabriel. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de gratidão tão profunda que doía no peito. Durante quase um ano, havia se preocupado se estava pagando o suficiente para Helena, se ela estava satisfeita com o trabalho, se continuaria ali. Mas agora entendia. Helena não estava ali só pelo salário. Estava ali porque havia se apaixonado por Lucas e Valentina, da mesma forma que uma mãe se apaixona pelos próprios filhos. Gabriel pensou em Isabel, e pela primeira vez desde sua morte, sentiu paz completa. Isabel não havia deixado os filhos desamparados. De alguma forma misteriosa, o universo havia enviado Helena para cuidar deles com o mesmo amor maternal que Isabel teria dado. Era como se Isabel tivesse escolhido pessoalmente quem cuidaria dos filhos, enviando alguém com um coração grande o suficiente para amar crianças que não havia gerado. Naquele momento, Valentina percebeu a presença do pai. "Papai!" gritou, saltando do colo de Helena para correr na direção de Gabriel. "Chegou cedo! Fizemos bolo de cenoura e brigadeiro e até pudim." Lucas também correu na direção do pai, todo sujo de farinha e chocolate, radiante de felicidade. "Papai, Helena nos contou a história de quando ela era criança e fazia bolo escondida da mãe dela." Gabriel abraçou os filhos, mas seus olhos continuavam fixos em Helena, que havia se levantado e estava limpando as mãos no avental, meio sem graça por ter sido pega naquele momento tão íntimo com as crianças. "Ah, desculpe, senhor Herrera", disse ela. "Sei que estão todos sujos, mas queriam cozinhar." "Helena", interrompeu Gabriel, a voz embargada de emoção, "você não tem que pedir desculpas por nada. Pelo contrário, eu preciso te pedir desculpas." Helena ficou confusa. "Desculpas? Por quê, senhor Herrera?" Gabriel respirou fundo. "Por ter demorado tanto para reconhecer o que você realmente é para esta família." Gabriel se aproximou de Helena com Lucas e Valentina, ainda grudados nele. "Helena, acabei de entender algo muito importante. Durante todos esses meses, pensei que estava contratando uma cuidadora para meus filhos, mas você não é uma cuidadora contratada. Você é segunda mãe para eles. Você os ama como se fossem seus, não é?" Helena se emocionou e não conseguiu mais esconder. "Senhor Herrera, sei que não são meus filhos, mas sim, os amo como se fossem. Não consigo evitar. Entraram no meu coração de uma forma que..." Parou sem conseguir continuar, com lágrimas nos olhos. "E eles te amam da mesma forma", disse Gabriel. "Lucas, Valentina, venham aqui." As crianças se aproximaram. "Quero que me respondam algo com toda sinceridade. O que Helena representa para vocês?" Lucas e Valentina se entreolharam e responderam quase ao mesmo tempo. "É como uma segunda mamãe." Valentina explicou. "Papai, sei que mamãe Isabel é nossa mãe verdadeira e está no céu, mas Helena cuida da gente igual mamãe cuidava. Faz comida gostosa, conta histórias, nos abraça quando estamos tristes, brinca com a gente. É como se mamãe tivesse mandado ela para cuidar de nós." Lucas concordou. "Papai, quando fico triste lembrando da mamãe, Helena não briga nem tenta me distrair.
Senta comigo e a gente conversa sobre mamãe até eu me sentir melhor. É como se ela entendesse que sentir saudade é normal e não é coisa ruim. Gabriel olhou para Helena com gratidão infinita. Helena, você salvou meus filhos. Os trouxe de volta à vida quando eu não conseguia. Devolveu a eles a alegria, o apetite, a vontade de brincar, a capacidade de serem crianças felizes de novo. Como posso agradecer algo assim? Helena, chorando, respondeu: Senhor Herrera, eu que agradeço. O Senhor me deu a oportunidade de voltar a fazer o que mais amo: cuidar de crianças, ensinar, estar presente nos momentos importantes. Lucas e Valentina não só receberam amor, também me deram muito amor. Me ajudaram a me sentir útil e realizada de novo. Gabriel percebeu que precisava fazer algo especial para demonstrar sua gratidão. Não apenas aumento salarial ou melhores benefícios, mas algo que mostrasse que havia compreendido o verdadeiro valor do que Helena havia feito pela família. Helena, tenho uma proposta para você. Na verdade, não é proposta, é reconhecimento. Gabriel pediu que todos se sentassem na mesa da cozinha, naquele mesmo lugar onde tantos momentos especiais haviam acontecido nos últimos meses. Helena, você transformou esta casa num lar. Não só cuidou dos meus filhos, se tornou parte desta família e quero formalizar isso. Gabriel tirou um envelope que estava guardado numa gaveta da cozinha. Helena, aqui estão os documentos de um apartamento de 3 quartos em Vila Madalena, totalmente quitado e no seu nome. É meu presente para você e seus filhos, para que tenham segurança de uma casa própria. Helena ficou em choque total. Senhor Herrera, não posso aceitar isso, é demais. Pode e vai aceitar, interrompeu Gabriel. Mas tem mais. Aqui estão os documentos de uma conta poupança com R$500 mil para garantir os estudos dos seus filhos e sua segurança financeira. E aqui está o contrato de posição permanente como coordenadora educativa de todas as escolas e creches das minhas empresas, com salário de R$20 mil mensais, todos os benefícios e autonomia total para implementar suas ideias pedagógicas. Helena não conseguia parar de chorar. Senhor Herrera, isso é muito mais do que mereço. Gabriel a interrompeu de novo. Helena, isso não é nem 10% do que você merece. Você devolveu vida aos meus filhos, me ensinou a ser pai melhor, trouxe amor, alegria e propósito de volta para esta casa. Não existe dinheiro no mundo que pague por isso. Lucas e Valentina estavam radiantes. Helena, agora você vai morar pertinho da gente, disse Valentina, e vai ter casa só sua, completou Lucas. Helena olhou para as crianças e depois para Gabriel. Aceito, mas com uma condição. Quero continuar vindo aqui nos fins de semana para cozinhar com vocês. Isso virou tradição familiar, e família não se abandona. Gabriel sorriu. Na verdade, esperava que dissesse isso porque tenho mais uma coisa para propor. Respirou fundo. Helena, você gostaria de se mudar para cá? Esta casa é grande demais para nós 3, e você praticamente já mora aqui. Seus filhos poderiam vir também. Seríamos uma família grande, misturada, mas uma família de verdade. Helena se surpreendeu. Senhor Herrera, tem certeza? Isso mudaria completamente a dinâmica da casa. Gabriel respondeu. Helena, a dinâmica desta casa já mudou completamente desde que você chegou. Mudou para melhor. Lucas e Valentina têm segunda mãe. Eu tenho parceira na criação deles. E você teria uma família que te ama de verdade. Seus filhos teriam mais espaço, melhores condições de estudo e todos nós teríamos uns aos outros. Lucas e Valentina começaram a pular de alegria. Papai, Helena vai morar com a gente, e Javier, Daniela e Carlos também. Valentina estava eufórica. Vai ser como ter irmãos mais velhos. Lucas concordou. E podemos cozinhar juntos todos os dias. Helena olhou ao redor daquela cozinha, onde tantas lembranças especiais haviam sido criadas, onde havia visto 2 crianças machucadas voltarem à vida, onde ela mesma havia redescoberto sua vocação e propósito. Gabriel, disse ela chamando-o pelo nome pela primeira vez. Aceito, mas não como empregada ou agregada. Se vamos ser família de verdade, com todas as responsabilidades e alegrias que isso significa. Gabriel se emocionou ao ser chamado pelo nome.
Exatamente como família de verdade, concordou. Na verdade, tem uma última coisa que quero te dar. Gabriel pegou outro envelope. Aqui estão as ações de uma das minhas empresas. Você não é mais apenas funcionária, Helena. É minha sócia na empresa de educação infantil que vamos criar juntos. Suas ideias pedagógicas, sua experiência com crianças, sua capacidade de transformar vidas, tudo isso vai ajudar centenas de outras crianças. Helena mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em menos de um ano, havia passado de faxineira com dificuldades financeiras para sócia de empresa educativa, com casa própria, segurança financeira e nova família que a amava de verdade. Gabriel, isso parece sonho. Tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real. Gabriel se levantou e abraçou Helena, com Lucas e Valentina correndo para se juntar ao abraço. É real, Helena. Você transformou nossa realidade e agora nós vamos transformar a sua. Você merece toda a felicidade do mundo, porque trouxe felicidade para todos nós. Naquela tarde, ligaram para os filhos de Helena para contar as novidades. Javier, Daniela e Carlos se emocionaram e se alegraram pela mãe, mas principalmente admiraram Gabriel por ter reconhecido seu verdadeiro valor. Mãe, disse Javier pelo telefone, finalmente alguém te viu como nós sempre tivemos. Uma mulher incrível que merece o melhor da vida. Daniela, sempre carinhosa, disse, Mãe, você sempre cuidou de todo mundo. Agora é hora de alguém cuidar de você também. Carlos, o mais novo, estava empolgado. Mãe, isso significa que vou ter irmãos menores? Sempre quis ser irmão mais velho. Gabriel organizou reunião familiar para o dia seguinte, onde todos se conheceriam melhor e conversariam sobre como seria a nova dinâmica da casa. Javier, que estava terminando engenharia, poderia usar uma das suítes para estudar e fazer projetos. Daniela teria espaço para estudar enfermagem com tranquilidade. Carlos teria oportunidade de estudar numa escola particular melhor, perto da escola de Lucas. Mas a transformação mais bonita não era material, era emocional. Lucas e Valentina ganharam não só segunda mãe, mas família estendida com irmãos mais velhos que os adoravam. Gabriel ganhou parceira na criação dos filhos e perspectiva completamente nova sobre o que realmente importa na vida. Os filhos de Helena ganharam melhores condições de vida e oportunidade de ver a mãe finalmente reconhecida e valorizada como merecia. E Helena ganhou algo que havia perdido quando o ex-marido a abandonou. A sensação de que família não é só quem compartilha o mesmo sangue, mas quem compartilha o mesmo amor. Havia criado nova família baseada no carinho, respeito mútuo e gratidão sincera. 3 meses depois, a casa dos Herrera estava completamente transformada. A sala de jantar agora tinha mesa para 8 pessoas, sempre cheia durante as refeições. A cozinha havia sido ampliada para acomodar todos os cozinheiros da família, porque agora todos cozinhavam juntos, desde Carlos, que aprendia receitas básicas, até Javier, que descobriu talento para massas artesanais. Gabriel criou ritual especial. Toda quinta-feira à noite era a noite da gratidão, onde cada membro da família compartilhava algo pelo qual estava grato naquela semana. Essas conversas fortaleceram ainda mais os laços entre todos e ensinaram as crianças a valorizar pequenas alegrias do dia a dia. A empresa educativa de Gabriel e Helena começou a funcionar 6 meses depois. Criaram rede de creches e escolas infantis baseadas na filosofia de que educação se faz com amor, não só com métodos. Helena implementou programas onde famílias participavam ativamente da educação das crianças, cozinhando juntas, contando histórias, criando lembranças especiais. O sucesso foi imenso. Em menos de um ano, tinham 5 unidades funcionando em São Paulo, com lista de espera de pais querendo matricular os filhos. O diferencial era claro. Ali, as crianças não eram apenas educadas, eram amadas. Helena treinou pessoalmente cada educadora, ensinando que técnicas pedagógicas são importantes, mas coração é fundamental. Lucas e Valentina cresceram emocionalmente de forma impressionante. Lucas, que aos 8 anos havia perdido vontade de viver, aos 10 era menino confiante, alegre, que ajudava a cuidar dos irmãos
e já falava em ser cozinheiro ou professor quando crescesse. Valentina, que aos 5 anos havia perdido apetite e alegria, aos 7 era menina radiante, cheia de sonhos, que contava para todos que tinha 2 mães, uma no céu e uma na terra. Gabriel aprendeu que ser rico de verdade não significa ter milhões no banco, mas ter pessoas que te amam de verdade ao redor. Reduziu carga de trabalho pela metade. Delegou mais responsabilidades e passou a priorizar momentos em família. Descobriu que os melhores negócios da vida são relações sinceras que construímos. Helena realizou o sonho de toda mãe: ver os filhos terem melhores oportunidades sem perder valores que ela havia ensinado. Javier se formou em engenharia e foi contratado por uma das empresas de Gabriel, não por favorecimento, mas por competência. Daniela se tornou enfermeira e trabalha num dos melhores hospitais da cidade. Carlos, agora estudando numa excelente escola particular, sonha em ser médico e já faz trabalho voluntário em hospitais. A história da família Herrera Sanches, como passaram a se chamar, se espalhou pela comunidade educativa e empresarial. Gabriel foi convidado para dar palestras sobre liderança e relações humanas. Helena se tornou referência em educação infantil humanizada. Mas o mais importante, se tornar um exemplo de que famílias podem ser criadas pelo amor, não só pela genética. 2 anos depois daquele domingo emocionante, quando Gabriel chegou mais cedo em casa, organizaram festa especial. Era aniversário da família, celebrando a data em que Helena havia feito o primeiro bolo com Lucas e Valentina. A festa aconteceu na mansão, mas foram convidadas todas as famílias das escolas que haviam criado, funcionários das empresas, amigos que se tornaram família ao longo do tempo. Gabriel fez discurso emocionante nessa festa. Há 2 anos pensava que havia perdido tudo quando Isabel morreu. Acreditava que meus filhos nunca mais seriam felizes, que eu nunca mais saberia como ser bom pai. Mas o universo enviou um anjo disfarçado de faxineira para nos ensinar que família se constrói todos os dias com amor, paciência e presença verdadeira. Helena também falou: quando comecei a trabalhar na casa do Gabriel, pensava que estava só fazendo limpeza para ganhar dinheiro. Não imaginava que estava entrando numa jornada que mudaria completamente minha vida e a vida dos meus filhos. Aprendi que não existem trabalhos pequenos quando colocamos amor no que fazemos. Aprendi que valorizar pessoas pelo que são, não pelo que têm, pode transformar vidas completamente. Lucas, agora com 10 anos, também quis falar. Quando minha mãe Isabel morreu, pensei que nunca mais ia ser feliz, mas Helena me ensinou que podemos sentir saudade e ser felizes ao mesmo tempo. Que amar alguém que morreu não significa que não podemos amar alguém que está vivo. Agora tenho 2 mães, uma que me ensinou a amar e outra que me ensinou que amor nunca acaba. Valentina, aos 7 anos, surpreendeu todos com sua maturidade. Helena me ensinou que família não é só quem nasce junto. Família é quem fica junto, quem cuida um do outro, quem faz comida gostosa e conta histórias bonitas. Sou muito sortuda porque tenho uma família gigante, cheia de amor. Naquela festa, cercado por mais de 200 pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pela história da família Herrera Sanches, Gabriel olhou ao redor e sentiu gratidão profunda. Isabel estaria orgulhosa de ver como Lucas e Valentina haviam crescido fortes e felizes. Estaria feliz de saber que haviam encontrado segunda mãe que os amava tanto quanto ela os havia amado. Helena olhou para seus 5 filhos, 3 biológicos e 2 do coração, correndo e brincando juntos no jardim, e sentiu que sua vida estava completa. Todas as dificuldades que havia enfrentado, todas as vezes que teve que trabalhar em 3 empregos, todas as noites que chorou preocupada com o futuro dos filhos, tudo havia valido a pena para chegar àquele momento. Gabriel aprendeu a lição mais importante de sua vida: que verdadeiro sucesso não se mede pela quantidade de dinheiro que acumulamos, mas pela quantidade de amor que somos capazes de dar e receber. Que reconhecer o valor das pessoas e tratá-las com dignidade e respeito não é apenas moralmente correto, é a chave para uma vida realmente rica e significativa. A história da família Herrera Sanches
Prova que milagres acontecem todos os dias, disfarçados de pessoas simples que entram em nossas vidas quando mais precisamos. Prova que preconceitos nos impedem de ver tesouros que estão bem na nossa frente. Prova que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, econômicas ou de classe. Hoje, 5 anos depois, Gabriel, Helena, Lucas, Valentina, Javier, Daniela e Carlos são família feliz e unida. A rede de escolas que criaram já tem 15 unidades e está se expandindo. Milhares de crianças estão recebendo educação baseada no amor e respeito. Centenas de famílias estão aprendendo que educar com carinho é mais eficiente que educar com regras rígidas. Lucas, agora adolescente, quer estudar gastronomia e sonha em criar programa que ensine crianças carentes a cozinhar. Valentina quer ser professora como Helena e já ajuda nas escolas da família durante as férias. Javier é engenheiro respeitado que nunca esquece de onde veio. Daniela é enfermeira dedicada que trata cada paciente como se fosse da família. Carlos está se preparando para entrar na universidade para estudar medicina e já faz trabalho voluntário em hospitais. Gabriel se tornou empresário diferente, conhecido por valorizar funcionários como pessoas, não apenas como números. Helena é uma das educadoras mais respeitadas, convidada para congressos internacionais para falar sobre educação humanizada. Mas o mais importante, são felizes. A mensagem que esta família espalha por onde passa é simples, mas poderosa. Nunca subestime o poder transformador do amor verdadeiro. Nunca julgue uma pessoa pela situação momentânea em que se encontra, porque pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém extraordinário. Sempre acredite que, por pior que as coisas pareçam, o amor pode curar, transformar e criar milagres. E quando estiver passando por dificuldades, lembre-se, às vezes, o anjo que você está esperando pode chegar disfarçado da pessoa mais simples, no momento que menos espera, para transformar sua vida de forma que jamais imaginou possível. A história de Gabriel, Helena, Lucas e Valentina nos ensina que família se escolhe todos os dias, que amor verdadeiro não tem preço e que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, só podem ser dados e recebidos com o coração aberto. Você já teve alguém na sua vida que chegou de forma simples, mas trouxe transformação gigante? Já passou por momentos onde tudo parecia perdido, mas depois descobriu que era exatamente o que precisava para encontrar algo melhor? A vida tem dessas ironias bonitas. Às vezes precisamos perder algo para encontrar tudo. Às vezes precisamos ser humilhados para aprender humildade. E às vezes precisamos tocar o fundo para descobrir que somos capazes de voar. Gabriel pensava que havia perdido tudo quando Isabel morreu. Mas, na verdade, estava prestes a ganhar uma família ainda maior. Helena pensava que havia fracassado quando teve que trabalhar como faxineira. Mas, na verdade, estava caminhando em direção ao maior sucesso da sua vida. Lucas e Valentina pensavam que nunca mais seriam felizes, mas estavam prestes a descobrir que o coração tem espaço infinito para amar. Esta história nos lembra que milagres não acontecem apenas em filmes. Acontecem todos os dias bem na nossa frente, quando aprendemos a ver as pessoas com olhos do coração ao invés de olhos do preconceito. Que quando tratamos alguém com dignidade e respeito, não importa qual seja a sua profissão ou situação social, estamos plantando sementes de amor que podem florescer de formas que nunca imaginamos, e que às vezes a pessoa que vai mudar nossa vida para sempre está fazendo a limpeza da nossa casa, servindo nossa comida, cuidando do nosso jardim. Está ali todos os dias, esperando apenas que a vejamos de verdade. A próxima vez que encontrar alguém numa posição que a sociedade considera inferior, lembre-se da história de Helena. Olhe além do uniforme, além da aparência, além das circunstâncias. Veja a pessoa que existe ali dentro, porque você nunca sabe, pode estar diante do anjo que veio para transformar sua vida. E se você está passando por um momento difícil, se sente que ninguém te vê, que ninguém reconhece seu valor, lembre-se, sua hora vai chegar. Alguém vai aparecer e ver em você exatamente o que outros não conseguem enxergar.
Continue sendo quem você é. Continue fazendo o bem, mesmo quando parece que ninguém percebe. Continue acreditando no amor, mesmo quando o mundo parece frio. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que temos, mas o que somos. Não é onde trabalhamos, mas como amamos. Não é nossa conta bancária, mas nossa conta no coração dos outros. Helena salvou uma família não porque era rica ou famosa. Salvou porque tinha amor para dar. Gabriel transformou sua vida não porque aprendeu técnicas novas. Transformou porque aprendeu a ver com o coração. E você também pode ser o Helena na vida de alguém. Também pode ser o Gabriel que reconhece o valor onde outros não veem. Também pode ser parte de um milagre que muda tudo. A história continua. A sua história continua. E quem sabe talvez amanhã você seja o protagonista de uma transformação que vai inspirar outras pessoas a acreditarem no poder do amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Porque às vezes uma história é tudo que alguém precisa para não desistir dos próprios sonhos.